Aí, Jéssica, ó, são 9h08, estamos ao vivo para todo o Maranhão, já vamos mudar de assunto. Ó, ter uma alimentação equilibrada, com variedade de nutrientes e alimentos saudáveis, pode sim auxiliar na prevenção do câncer. O Tudo de Bom recebe a nutricionista Mirla Maciel aqui nos nossos estúdios para explicar um pouquinho que realmente alguns alimentos prejudicam, né, aumentam os riscos do câncer e outros alimentos já não. Bom dia, Mirla, seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada, inclusive queria agradecer, né, o convite, porque é muito pertinente a gente falar desses alimentos no momento, né, que o Brasil está passando, que a gente já sabe que 10%, né, dos municípios do Brasil, a causa principal de morte é o câncer, né? É algo que a gente não tem noção. Então, foi a época que o câncer só afetava uma amiga da nossa parente distante, né? Hoje em dia, a OMS traz o dado de que de cada 5 pessoas, uma tem câncer, né? E se a gente não fizer nada com relação a isso, daqui para 2030, de cada 3 pessoas, uma vai ter câncer. E eu acho que muitas pessoas, quando acabam sabendo da doença, falam assim, ai, poxa, mas como é que eu poderia ter evitado? Como é que eu poderia ter remediado? O que eu poderia ter feito? Exatamente. Né? E um dos princípios parte da alimentação, né? Com certeza, né? De 5 a 10% apenas, né, dos casos de câncer são por fatores genéticos. Todos os outros 90% a 90%, 5 a 10% apenas, né? Nossa. É chocante, né? Então, de 90% a 95% dos casos de câncer, eles podem ser evitados porque eles são ocasionados por gatilhos, que a gente chama, né? Que é aquilo que desperta o gene da doença. E o que são esses gatilhos? São alimentação, atividade física, né? O modo de você enfrentar as adversidades da vida, tudo isso é um gatilho. Tudo isso influencia. Exatamente. E a alimentação influencia em 35%. Nossa, então é bastante importante. Demais. A gente tem aqui alguns alimentos, a gente começa por onde? A gente começa por aqui, né? Por aqui, pela linguiça. Exatamente. Então linguiça, tipo, acho que por estar aqui, né, acho que deve ser um dos principais, né? É, realmente um dos principais, né? Os embutidos, em geral, eles estão no mesmo nível do tabaco no que diz respeito à questão de propiciar o câncer, né? O desenvolvimento do câncer na pessoa. Exatamente. Por quê? Porque os embutidos, né, eles são feitos para ter uma vida de prateleira grande, né? Qual a câmera que eu gente? Para ter uma vida... Pode olhar qual você quiser aqui, não tem problema. Então, para ter uma vida de prateleira maior, né? Então, para isso, eles recebem algumas substâncias químicas, entre elas estão os nitratos e nitritos de sódio, que inclusive conferem essa coloração mais avermelhada à linguiça, ao presunto, né? A carnes embutidas no geral, a salsicha. E esses nitritos e nitratos... Aquela carninha de lata que tem, aquilo ali, pode? A mesma coisa disso aqui. Né? É bem prejudicial à saúde. Esses nitritos e nitratos, eles fazem com que o nosso organismo ele produza compostos N-nitrosos, que são reconhecidamente cancerígenos, né? Carcinogênicos. Exatamente. Nossa. Então, por isso, a gente realmente deve evitar ao máximo. Hoje em dia, né, a gente tem uma abordagem da nutrição que chama-se nutrição comportamental, que a gente tenta não fazer aquela dicotomia, né, de que existe um alimento vilão e um alimento salvador. Isso. Mas que eu ia perguntar, a regra é não consumir ou não consumir em excesso? Bom, se a gente puder não consumir, vai ser ótimo, Entendi. Né? Mas se eventualmente a gente for a única opção, por exemplo, né, tem que, né, tentar balancear e equilibrar. Na verdade, é evitar ao máximo. Esse é o segredo, evitar ao máximo. Entendi. Certo? Agora vamos para o próximo, que isso aqui, gente. O salgadinho é uma surpresa, Eu não vou falar que é alimentação de criança, porque não posso falar nada muito sobre isso aqui. Mas salgadinho é uma coisa que tá na lancheira milhares de crianças em todo o país. É tão prático, é tão rápido, a mãe só chega lá na prateleira, né? Sai botando tudo lá no carrinho e tchau. Tu tocou no ponto maravilhoso. Tô com fome, mãe, pega! E aí essa mãe, infelizmente, gente, eu não uso de eufemismos, tá? É porque eu quero realmente que as pessoas se conscientizem. Essa mãe, ela vai estar contribuindo, né, para um quadro de doença, né, pro filho, um quadro futuro. Por quê? Porque o salgadinho... Primeiro eu queria explicar uma coisa muito didática para vocês. Existe uma grande diferença entre alimento e produto alimentício. Produto alimentício, o nome já diz, né? A questão mercadológica, ela vem antes da questão nutricional.
produto, depois alimentício. Sim. Então, a função o foco principal é ganhar dinheiro. A função principal é vender, não é nutrir o indivíduo que vai consumir aquilo ali. Então, Sim. o salgadinho é um produto alimentício. Além, eu podia parar por aqui, né? Sim. A gente já iria saber Mas que tem uns realmente... produtos alimentícios que também dá pra comer, são saudáveis. Mais ou menos. Né? Enfim, vamos lá. Sim. Então, mas para além disso, né, o salgadinho, ele tem muita quantidade de gordura trans, que a gente sabe que é muito maléfica à nossa saúde. E eu queria trazer um dado, né, específico. Sim. Em 25 gramas, mais ou menos, essa quantidade de salgadinho... Que é mais ou menos a quantidade que vem num pacotinho, né? Mais ou menos, nos pacotinhos menores, a gente tem 17 gramas de açúcar, gente. Então, o salgadinho dele tá só no nome, né? Muito açúcar. Que junto com a gordura trans... Tem quase o mesmo a quantidade de açúcar que o próprio pacote. Exatamente. Que junto com a gordura trans, né, vai contribuir para o desenvolvimento de um quadro de obesidade, que é um dos gatilhos que eu já tinha dito, né? Que é um dos gatilhos para a questão do desenvolvimento de câncer. Nossa Então, senhora. Né, é bom evitar. E esse aqui é maravilhoso, esse aqui é saudável demais, inclusive refrigerante. Refrigerante. Bom, refrigerante é Mas mais tem um a zero, ali. né? Tem um zero que é sem açúcar, né? Refrigerante é mais um produto alimentício, né, gente? Então, muito açúcar, né? Além disso, tem o que a gente chama de caramelo 4, né? Que é um corante utilizado... Caramelo 4? Utilizado nesses refrigerantes que são reconhecidamente pela bibliografia agentes, né, carcinogênicos. Então, aí a gente já poderia prever que não é algo que a gente deve ingerir. Mas, além disso, né, lembrando aqui do Novembro Azul, eu trouxe outra informação para vocês, que apenas uma lata de refrigerante por dia faz a sua probabilidade de desenvolver o câncer aumentar em 40%. Uma lata? Uma lata por dia. Misericórdia. 40%. Sem contar a questão dos outros aditivos químicos que a gente tem, né, que tem nele, né, e que também são potenciais carcinogênicos. Então, pessoal, o importante é evitar. Se não der pra evitar, dá só aquela cheiradinha de leve, uma lambidinha, uma mordidinha. Vai se acostumando. Na verdade, o nosso paladar, ele se acostuma, gente. É incrível. É verdade. É incrível. Depois Depois que a gente passa um tempo, depois que a gente consegue superar a fase da dificuldade de ter a vontade, né, de consumir e não consumir, e quando a gente tenta voltar, por exemplo, o refrigerante, uma experiência própria, quando a gente tenta voltar a consumir refrigerante, a gente sente um gosto de remédio na boca. Sinceramente. Nossa, tá vendo? Então, se você criar o hábito... Abençoa essas palavras, vai todo mundo sentir gosto de remédio agora, daqui pra frente. Então, se você criar o hábito, tudo fica um pouco mais fácil, né? Ô, Mirla, agora eu vou pedir pra você continuar aqui com a gente, porque a gente falou do lado ruim, né? Agora a gente vai falar do lado bom, mas antes a gente vai mudar de assunto rapidinho, ó, porque mais de 2.000 pessoas que cumprem pena no Maranhão trabalham hoje em 136 oficinas oferecidas pelo sistema penitenciário do estado. As atividades, além de poder reduzir o tempo de pena, trazem outros benefícios aos encarcerados. Uma exposição realizada em um shopping daqui de São Luís está mostrando como essas pessoas estão tendo a oportunidade de seguir novos rumos. Roda VT. Ó, a Jéssica já está lá do outro lado com a Mirla e agora o assunto é outro, não é, Jéssica? Porque como eu sou fitness, como eu sou musa fitness, só que não, eu vou falar da parte saudável. Eu fiquei muito surpresa com os dados que você falou dos alimentos que podem, infelizmente, podem proporcionar, né, aumentar os índices do câncer na sua vida. Então, assim, a latinha de refrigerante foi gritante, eu fiquei super surpresa. Eu espero que o povo de casa... E eu espero que o pessoal de casa se alerte com relação a isso, principalmente as mães, porque eu também sou mãe. Com relação ao salgadinho, eu gosto muito, eu não vou mentir, mas dificilmente eu compro para casa e dificilmente eu entrego para minha filha, né? Então já é um ótimo caminho. Então as mães, por favor, conscientizem-se, né? Leva uma frutinha, um suquinho que vai ser bem melhor. Exatamente. E a gente agora vai falar das coisas boas, Sim, que evitam, que fazem bem pro corpo humano e evitam o câncer. Essa aqui eu já conheço, inclusive eu amo o cheiro. Coentro, né? Coentro, gente.
O que a gente pode falar do coentro, né? Ele tem uma capacidade de detoxificação, né? Ele ajuda o fígado nesse processo de detoxificação do organismo. Que a gente sabe... É o cheiro verde, né? Eu chamo de cheiro... Não é o cheiro verde, não? Não, o coentro é diferente. Sim, então... Mas eu boto no feijão também. Ótimo, maravilha, é isso que eu ia te dizer. Os egípcios, né, eles já usavam, há 2.000 anos atrás, o coentro. Só que eles não usavam como a gente, como um tempero. Eles usavam como erva medicinal de tantas propriedades que existe, né, no coentro. Sim. Então, esse poder de detoxificação, né, que ele tem, ele ajuda o fígado a eliminar as toxinas do nosso organismo. Nossa, né? que bacana. E a gente sabe que o fígado, ele é responsável por 60% do processo de detoxificação, Mas, né? gente, olha só. Exatamente, do nosso organismo. Então, se a gente conseguir otimizar o trabalho dele, a gente já tá realmente conseguindo ficar um pouco mais saudável. Dá pra fazer um suco? Dá, tranquilo. Sério? Sim, tranquilo. Bota no Gente. suco de limão, com gengibre. Meu Deus, como maravilha. É? Ou você pode usar mesmo como tempero, como a gente usa na salada, ou pode bater com um iogurte natural pra fazer um molho pra salada, alguma coisa assim. Limão. Sim, verdade, né? Exatamente. Então dá pra fazer molho, dá pra colocar como tempero de comida, num peixinho. Uma maravilha. E no peixe é feijão. perfeito. E dá pra fazer suco também. Dá também. Ainda tem além. Ainda tem além, gente, pra vocês verem como ele é poderoso, né? Além disso, ele tem o que a gente chama de quercetina, que é um composto bioativo, né? Que é antioxidante. É rico também em vitamina C e vitamina A, que são poderosos antioxidantes. E vamos precisar bastante, porque já começou a temporada de chuva em São Luís, né? E aí nos interiores também. Sim. E já começou, inclusive, eu já estou começando Caminhando. aquele resfriado e caminho pesado. Então ele já ajuda também. Perfeito. Perfeito. Mistura com gengibre, limão, faz aquele suco, tá ótimo. Também. E eu estou vendo esse aqui também, olha só, eu vou levantar para mostrar pro pessoal que são 2 tipos, né? O que é isso aqui? Fala pro pessoal de casa. Isso é açafrão, né? Muito chique. Açafrão da terra. Então, a gente pode usar ele como tempero, né, no nosso dia a dia. E ele tem um composto bioativo chamado curcumina, né? Que tem poderosa ação anti-inflamatória, antioxidante, né? Combate os radicais livres, que a gente sabe que causam prejuízos à nossa saúde. E ele tem 2 formatinhos, né? Esse aqui ele também pode ser utilizado para fazer chá, né? Esse aqui para fazer chá. Quem não gosta muito dele como tempero, os indianos utilizam muito, né? O açafrão. Inclusive, costumam associar a carne de frango, que fica uma coisa bem saborosa. E esse aqui já no pó, tempero de comida. Tempero de comida. Inclusive, eu queria dizer para vocês, né, que pequenas substituições no nosso dia a dia podem contribuir, sim, significativamente para a gente prevenir o surgimento do câncer, né? No caso do açafrão, a gente pode perfeitamente substituir aquele temperinho que se compra pronto em supermercado. Verdade. Pelo açafrão, por um exemplo, né? Pela utilização de ervas no geral, né? Para temperar a comida. Quanto mais natural, melhor. Melhor, perfeito. Inclusive, vou até pegar esse gancho aqui, quanto mais natural, melhor, que já é comprovado cientificamente que os alimentos orgânicos, eles servem como prevenção, né, para o câncer. Por quê? Porque além deles não terem aditivos químicos como agrotóxicos, pesticidas, né, eles têm uma quantidade maior de fitoquímicos, né, que são todos esses compostos bioativos de nome um pouquinho mais estranho que eu tô falando para vocês, que têm a capacidade de promover saúde, né, um plus na nossa saúde. Então, os orgânicos, ok, orgânicos. Mas ainda assim, mesmo... Só continuando. Mas ainda assim, mesmo que a gente não consiga comprar verduras, legumes e frutas orgânicos, ainda assim, consumir frutas e verduras diariamente é importantíssimo, né? Para que a gente consiga manter um equilíbrio na nossa microbiota intestinal e assim favorecer o nosso sistema imunológico para combater as células, né? Que estão ali sofrendo mutações, né? E podem ocasionar o câncer. Inclusive, gente... eu queria dizer para vocês que nós todos produzimos células cancerígenas, né? Sério? Sim. De 3 a 11 mil células por dia cancerígenas. Meu Deus Só do céu. que algumas pessoas, né, têm o sistema imunológico por um motivo ou outro mais baixo e não conseguem ter uma resposta imunológica satisfatória a ponto de silenciar, né, essas células ou provocar apoptose.
que é a morte da célula com câncer. Nossa, e aqui tem o último, o própolis, gente, eu amo própolis. Então, própolis, né, ele na verdade é uma substância, né, que é feita pelas abelhas. E aí ele tem alguns resíduos de planta, né, de pólen, de cera de abelha, inclusive de secreções de abelha. Eu já tomei remédio com isso aqui. Poderosíssimo. Gente, colocar 10 gotinhas de própolis num chá ou num suco, perfeito. Sério? Muita capacidade anti-inflamatória, né, antioxidante e tem uma função muito legal que ela combate a H. pylori, né? E a H. pylori é um dos gatilhos para o surgimento do câncer. Algumas infecções, inclusive, vale eu falar aqui, né, já que a gente está falando de câncer, algumas infecções são gatilhos para o surgimento do câncer, H. pylori é um deles. E o própolis ajuda a combater H. pylori, né? Gente, amei, essas dicas são valiosíssimas, muita coisa eu aprendi aqui hoje. Me surpreendi, muito obrigada pela sua participação, Mirla. O convite. Olha, aparece aí na tela o WhatsApp, você tem as suas dúvidas, vai no Instagram da Mirla, você fala no direct, né? Falo, tranquilo. Aonde você tá atendendo? Estou atendendo na La Forma, né, que é uma clínica que fica ali na mesma rua de uma academia famosíssima aqui no Renascença, né? Na rua dos... Ai, gente, eu não vou me lembrar agora, estou um pouco nervosa. Vai no Instagram, vai no Instagram, Mirla. Lá e você consegue marcar, agendar uma consulta. Mirla, muito obrigada. Ai, eu que agradeço. De verdade, fique à vontade, o Tudo de Bom é seu, é sua casa. Obrigada. A partir de agora. E aí, quando tiver mais coisas, pode trazer pra gente. Tá certo. Gente, simbora que o Iago já tem...